Olá! Neste nosso mergulho, vamos direto ao ponto. O pensamento político do João Goulart. E é um momento bem decisivo, né? O comício da Central do Brasil, lá em março de 64. Isso. A gente tem aqui análises dos discursos, do projeto político dele. A nossa missão aqui é tentar pegar a essência desse projeto, sabe? Principalmente as famosas reformas de base. Exatamente. E olhando as fontes, os discursos, a gente percebe uma mudança, assim, bem clara no tom dele. Ah, é? Como assim? No período parlamentarista, ali entre 61 e 62, o tom era mais de conciliação. Ele falava muito em povo, pátria, desenvolvimento. Era um jeito de buscar uma colaboração mais ampla, né? Entendi. Mas essa fase mais conciliadora ela não se sustentou por muito tempo, pelo visto. O que as fontes apontam como o motivo para essa virada, para esse tom mais firme no presidencialismo a partir de 63? Olha, as fontes sugerem que foi o impasse crescente com o Congresso, sabe? A dificuldade em conseguir aprovar as propostas dele. Ah, claro. A política, né? Pois é. Aí já no presidencialismo a palavra reformas vira o centro de tudo. E a estratégia muda. Passa a ser mobilizar o povo diretamente. Faz sentido. Buscar apoio fora do Congresso. Isso. Ele começa a falar mais em compromisso com as massas, em emancipação. A ideia era que as reformas iam depender da ação do governo com o apoio direto do povo e não tanto daquela negociação no parlamento, entende? Entendido perfeitamente. Então essas reformas, elas eram mesmo o X da questão. Mas não eram só ideias jogadas, né? Tinha uma lógica por trás, uma visão de conjunto. Tinha sim, as fontes mostram bem isso. As reformas de base é um projeto todo conectado. A reforma agrária era vista como o motor principal, chave para o desenvolvimento e para a justiça social. O motor, gostei da imagem. E as outras? Bom, a reforma bancária seria tipo o combustível, sabe? Direcionando crédito para esse projeto todo. A reforma eleitoral, que inclui o voto dos analfabetos, seria como o volante, buscando uma democracia mais representativa. Certo. E aí vinham a tributária e a regulamentação da remessa de lucros para o exterior. O objetivo era garantir que os resultados desse desenvolvimento fossem mais bem distribuídos, ficassem mais aqui, servissem aos interesses nacionais. E pelo que eu entendi, ele conectava essa visão toda a uma linha histórica, né? Sem dúvida. Ele se colocava como herdeiro direto do Getúlio Vargas. Chegou a dizer que a bandeira entregue por Getúlio aos trabalhadores não seria retirada. Era bem claro. Então ele se via como um continuador mesmo. Exato. Continuador do projeto trabalhista, mas adaptado para os novos tempos. A ideia era buscar o progresso sim, mas com justiça social, com mais gente participando da riqueza do país. Ok. Nesse cenário, então, de reformas grandes, atrito com o Congresso aumentando, como é que ele decide fazer essa aposta tão alta lá no comício da Central do Brasil? Foi um risco, né? Com certeza foi. O comício de 13 de março de 64 acontece justamente nesse momento de isolamento político. As fontes mostram que, com as propostas dele travadas no Congresso, a saída que ele viu foi apelar direto para o povo, para as massas. Uma jogada ousada. Muito. Foi um ato de força política, quase como se ele estivesse lendo uma carta-testamento ali, em praça pública, buscando na rua a legitimidade para as ações dele. E o discurso em si foi na mesma linha, imagino. Bem forte, o que mais chamou atenção ali, além de defender as reformas. Ele foi contundente. Defendeu o que chamou de democracia verdadeira em oposição à democracia dos privilégios. Argumentou que precisava rever a Constituição. Rever a Constituição, nossa! Sim, porque, segundo ele, ela já não atendia mais aos desejos do povo. Usou umas referências bem fortes, citou até o Papa João XXIII para falar de dignidade, do direito à terra. Uau! E não ficou só no discurso, ele tomou atitudes concretas ali na hora. Assinou decretos importantes como o que permitia desapropriar terras pela SUPRA, que era a Superintendência da Reforma Agrária, criada para isso, e também a encampação de refinarias particulares. Foi para mostrar que ele ia agir mesmo. Essa tática de assinar decretos no meio do comício e ainda citar exemplos de fora, Japão, Itália, México, para justificar a reforma agrária. É bem interessante.
As fontes falam como é que os opositores reagiram a esses argumentos específicos. Eles tentaram desqualificar esses exemplos internacionais, por exemplo? Olha, as fontes detalham bem a argumentação do Goulart, né? Que a reforma ia baratear comida, fortalecer o mercado interno. Ele disse aquela frase forte: o povo brasileiro vive nu no interior porque não tem poder aquisitivo, que era a justiça social. Entendi. Agora, sobre a oposição, o que as fontes indicam é que os críticos não focaram tanto em rebater os exemplos de fora, sabe? O foco era mais em questionar a legalidade e as intenções do Goulart. Ah, o clássico argumento da legalidade. Exato. Acusavam ele de querer passar as reformas de um jeito autoritário, fora do que eles achavam que a Constituição permitia, e de estar atiçando as tensões sociais, né? E essa percepção de radicalização, fosse ela real ou construída pela oposição, acabou tendo consequências políticas bem rápidas, imagino. Exatamente. A oposição se juntou, ficou mais forte, setores que antes estavam meio em cima do muro ou até apoiavam partes do governo, como algumas alas do PSD, pularam fora de vez. O isolamento dele aumentou. Muito. As acusações eram de que ele buscava mudanças por vias antidemocráticas. Isso mesmo, ele tentando sempre justificar as ações dentro da legalidade, buscando saídas como pedir delegação legislativa para o Congresso. Mas assim, o isolamento político ficou crítico. O que leva a gente direto para o desfecho, né? Abril de 64. Pois é. A articulação da oposição civil e militar andou rápido e culminou no golpe de 1º de abril. O Goulart ainda fez discursos, reafirmou a defesa das reformas, mas faltou apoio político e militar para resistir. Ele mesmo mencionou pressões externas, não foi? Sim, ele chegou a falar da presença de uma frota naval americana na costa, a Operação Brother Sam, indicando essa pressão de fora. No fim, ele preferiu sair do país para evitar um conflito armado maior, uma guerra civil, talvez. Entendi. Então, para a gente fechar este mergulho, o que fica desse projeto que foi interrompido? Qual o legado principal que a gente pode tirar? Olha, acho que o legado é a imagem de um projeto de nação, sabe, articulado em torno dessa ideia de progresso com justiça ou desenvolvimento com igualdade. E o discurso da Central do Brasil acaba sendo o grande testamento político do trabalhismo daquela época. Uma síntese daquele pensamento. Exato, uma tentativa de modernizar o país, de incluir as massas socialmente, mas dentro do jogo democrático. Uma visão que, para ele e para os apoiadores, era uma missão histórica, uma continuação do varguismo que ficou inacabada. Perfeito. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final. Considerando essa ênfase que o Goulart dava em exemplos de modernização capitalista como o Japão e Itália, e a distinção clara que ele fazia de que não estava propondo coletivização, como será que o debate sobre as reformas de base poderia ter sido diferente no Brasil se não tivesse acontecido a ruptura institucional de 1964? Fica aí a pergunta.